boa tarde a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, que nós começamos já semana passada. Nós estamos falando sobre a armadura de Deus, que é um equipamento espiritual que Deus nos concede para que nós possamos enfrentar o nosso inimigo, né, mais ferrenho, que é Satanás, ou o diabo, né? O último versículo que nós lemos ontem, nós falamos sobre algo que, pela fé, quando nós cremos em Cristo Jesus, nós ocupamos uma posição de autoridade. No versículo 6, lá de Efésios 2, está escrito assim, que quando nós cremos em Cristo, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais. Então, quando nós estamos em Cristo, tudo isso é possível, né? Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos totalmente e eternamente unidos a Ele, pela nossa fé. E estar sentado, como está dito nesse versículo, e reinando ali com Cristo, porque Ele está entronizado à direita de Deus Pai. E a palavra diz que nós estamos também entronizados com Ele. Então, nós estamos ali numa posição de autoridade, uma posição de honra, uma posição de triunfo. Espiritualmente falando, né, nós temos que ter essa consciência. Então, em vez de fracasso, depressão e derrota, nós temos que ter esse pensamento, porque se eu creio no Cristo, se eu nasci de novo, a minha posição espiritual é essa posição de autoridade. Então, Deus, ele faz o quê? Faz com que aquele que crê em Cristo Jesus seja vitorioso. Por quê? Porque se somos participantes da vitória de Cristo sobre Satanás, nós temos essa autoridade que ele tem. Espiritualmente, nós estamos nessa posição. Então, conscientes disso, nós temos que ousar mais, né? Espiritualmente falando, nós temos que buscar utilizar mais essa autoridade que nós temos quando somos nascidos de novo e estamos em Cristo Jesus. E nós precisamos desse poder, dessa ousadia espiritual, para quê? Para que a gente possa lutar, exercer autoridade e vencer o diabo e as suas hostes. E é uma luta real, né? O mundo invisível, ele está ao nosso derredor. E provocando situações o tempo todo. Mas quando nós temos esse conhecimento, essa autoridade, e exercemos essa autoridade, nós vamos caminhando sempre de vitória em vitória. Então, nós só poderemos conquistar esse tipo, né, de vivência, esse tipo de atitude, através do quê? Através da nossa constante consagração pessoal e uma busca sincera da presença de Deus. Né? Eu nasci de novo, mas eu não posso ficar parado. Eu tenho que ir crescendo, né? Crescendo em Cristo, crescendo na autoridade e no poder que Ele me dá através da presença do Espírito Santo em mim. Lá no Salmo 105, versículo 4, está escrito assim: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Então eu tenho que buscar
a face de Deus continuamente, porque aí eu recebo poder, autoridade. E como eu faço isso? Através da comunhão com Ele, através da oração, através do entendimento da sua palavra, das revelações que o Espírito Santo nos dá. E principalmente, comunhão com Ele. Né? Porque aqui fala buscar a face de Deus continuamente. E nós o buscamos através da oração, através da comunhão, através do momento da nossa devocional a Ele. Né? E podemos, não só como a Bíblia fala, quando nós vamos orar para nos recolhermos, né, no nosso quarto e orarmos, mas a nossa oração tem que ser constante, o dia todo eu posso estar buscando a face de Deus. E é isso que me dá força, porque Ele nos dá a sua força. Então nós precisamos subjugar a nossa própria vontade ao compromisso, né, de ouvirmos a Deus através do quê? Da leitura da sua palavra, da oração diária, pois somente assim a gente consegue, nós podemos olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, como está escrito lá em Hebreus 12:2. E eu fazendo isso, eu me fortaleço naquilo que Deus me dá, na presença do Espírito Santo. Para quê? A fim de neutralizar, e eu consigo neutralizar as flechas incendiárias do maligno na minha vida. Lá em Romanos 1,17 está escrito assim: o cristão deve viver pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Então, a nossa vitória só estará garantida se a nossa fé estiver alicerçada somente em Cristo Jesus. Nós precisamos crer que entre nós e o inimigo está a presença de Cristo Jesus, e que essa presença é exatamente esse escudo que nós precisamos, esse escudo invisível de proteção contínua, né, na nossa vida. Eu diria contínua e até eterna. Então, no território espiritual, no mundo espiritual que nos cerca, é impossível vencer sem crermos, sem exercermos fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque nós andamos por fé e não por vista, como está lá em 2 Coríntios 5:7. Então, por meio da minha fé, eu tenho Cristo em mim, eu me revisto de Cristo, e por meio dele nós nos movemos, nos mantemos firmes na presença de Deus, nós damos bom testemunho. Lá em Atos 17:28, está escrito, pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declararam alguns dos vossos salmistas, porquanto dele também somos descendentes. Em Hebreus 11:2 está escrito, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. A fé é super importante na nossa vida, mas a fé direcionada a Deus através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo em nossas vidas. Então, por meio de Cristo, nós conseguimos, né, derrotar o mundo e o diabo, o mundo e o nosso inimigo comum. E ele é inimigo declarado, sangrento, ele é sem piedade de modo algum. Lá em 1 João, está escrito no capítulo 5, versículos de 4 a 5, está escrito, todo aquele que é nascido de Deus
vence o mundo. E esse é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se nós queremos andar nesse mundo que jaz no maligno, andarmos em vitória, apesar das nossas batalhas constantes, somente através do novo nascimento, através da nossa fé em Cristo Jesus e pela fé nos tornarmos também filhos de Deus. Então nós temos que buscar fortalecer a nossa fé. E nós fazemos isso através de um compromisso real com a fonte da fé, que é a palavra de Deus. Lá em Romanos 10, 17 está escrito: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Boas novas são o Evangelho. Isso é o que quer dizer boas novas. Então, a fé vem pelo ouvir o Evangelho. E o Evangelho vem pela palavra de Cristo. Então, essa é a chave, né, para que nós possamos andar, vencer, batalhar e estarmos, né, sempre derrotando todas as ciladas, apagando todos os dardos que o nosso inimigo comum lança contra nós. Então, Deus é o objeto da nossa fé. E, portanto, Ele é o nosso escudo, Ele é proteção contra os ataques, né, sistemáticos desse inimigo. E como nós já vimos, nós falamos, né, esses ataques têm como objetivo minar, destruir e apagar, né, abalar a nossa fé em Deus. Satanás, ele faz tudo isso, tentando nos convencer de que Deus não se importa conosco nos momentos difíceis, né, da vida. A gente, não sei quantos já passaram por experiência assim, ou já ouviram, né? Deus me abandonou, no momento crucial, né? Declarar isso. Deus não abandona, nunca. Nós é que o abandonamos pela nossa fé fraca. Então, o inimigo se aproveita e ele vem e sussurra, né, que estamos abandonados, que estamos à nossa própria mercê, que Deus não está se importando conosco nas situações que estamos passando. Mas Jesus Cristo já nos advertiu, dizendo para termos cuidado com esse inimigo. Por quê? Porque ele é mentiroso e pai da mentira. E Deus cuida de nós a todo tempo, a cada momento. Ele cuida tanto que ele controla até, está escrito na palavra, o fio de cabelo das nossas cabeças. A queda de um fio de cabelo, ele sabe, está lá escrito em Lucas 21, 18. Então, nós precisamos confiar muito mais e cada vez mais exercer fé em Deus e em suas promessas que estão na sua palavra, através de Cristo Jesus em nossas vidas. Então, crendo nele, nós estaremos sempre, né, protegidos, amparados e guardados, né, eu diria assim, até a palavra escudados, dos pés à cabeça. Nós temos defesa, nós temos condições de nos defender, porque nós temos o escudo da fé, que nos é dado por Deus para que nós possamos lidar, né, no nosso dia a dia, enfrentar as batalhas que aparecem.
Então, nós podemos lutar, batalhar, cada vez mais firmados na a nossa fé em Cristo Jesus, que segundo como está lá em Apocalipse 1:8, né, é o que era, que é e que há de ser, o que sempre foi, aquele que não há mudança, nem sombra de mudança, aquele em que podemos depositar toda a nossa confiança, toda a nossa fé, na certeza de que seremos atendidos nas nossas necessidades, nessas circunstâncias que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então, esse é o aspecto, né, do escudo da fé. Quanto mais nós nos enchermos da palavra de Deus, quanto mais nós ouvirmos o que Deus tem para a nossa vida, mais cientes da presença dele nós estaremos. E com a certeza de que poderemos vencer e sermos livrados desses ataques do inimigo. Então, esse é o quarto, né, instrumento da armadura de Deus que nós encerramos agora, que é o escudo da fé. E nós vamos passar a falar agora de um outro componente da armadura, também muito importante, né, para a nossa segurança. Ele está lá em Efésios, no versículo 17, Efésios 6:17, está ali uma instrução. Tomai também o capacete da salvação. Então, nós falamos, né, já do cinturão da verdade, da couraça da justiça, do calçado do evangelho, da preparação do evangelho da paz. Falamos também hoje, terminando, do escudo da fé. E agora nós vamos falar do capacete da salvação. Então, não é nenhuma novidade, né, que nós já estamos falando e constantemente falando aqui, desde a criação do homem, o inimigo e seus anjos têm tentado, né, e procurado atingi-lo, nocauteá-lo, acabar com a raça humana. E essa grande luta começou lá no Jardim do Éden. Então, a partir daquele momento, ela se tornou cada vez mais renhida e mais intensa. Todo o tempo que nós pegamos, se nós pegarmos os textos lá de Gênesis, né, e vir trazendo, nós vamos vendo e entendendo toda a atuação de Satanás e seus anjos caídos para destruir a raça humana. E nós sabemos também que a área mais nobre do corpo humano é, sem dúvida, a nossa cabeça. Por quê? Porque ali, na nossa cabeça, reside o centro de tudo, né? Das nossas decisões físicas, né? Dos movimentos, as decisões relacionais, as morais, as éticas, as comportamentais, culturais e principalmente as espirituais. Então, por isso, né, a nossa cabeça, a nossa mente, ela é muito visada, né? Os pés, mãos, braços, ouvidos, olhos, coração, pulmões, elas são também partes importantes, né, dos nossos corpos, da nossa estrutura. Mas a nossa mente, né, o nosso cérebro, ele supera todas as outras, porque ele controla, né, as outras ações. E
E a gente tem que saber que dia e noite nós somos monitorados, né? E eu diria até intensamente atacados. Porque o objetivo do inimigo é o que ele quer produzir ao atingir, né, a nossa cabeça, a nossa mente. Primeiro, produzir confusão mental, que é esses dardos, essas setas também que ele manda, né, para a nossa cabeça. Perturbação. Quando eu falo perturbação, são de diversos tipos. Opressão. Para quê? Para desestruturar, desequilibrar, né, e derrotar alguém completamente. Jesus, ele nos alertou lá em João 10, versículo 10, que o ladrão, que é Satanás, não vem senão para matar, roubar e destruir. Ele só faz isso o tempo todo. O foco dele é esse: matar, roubar e destruir. Aí no matar, roubar e destruir podemos colocar diversas situações, né? Então, quando nós começamos a ver, né, ao nosso redor as coisas acontecendo, ou as notícias que tem, algumas informações que a gente recebe, tem conhecimento, né? Nesses últimos anos, houve um exagerado aumento na venda de medicação, que eu diria assim, psicotrópica, né? Aqueles remédios tarja preta, calmantes e outros mais aí, superando em muito todos os outros tipos, né, de medicamentos de uso geral. A procura, né, desses remédios aí. Remédios para a mente. Por quê? Porque o que ocorre? Que há milhões de pessoas que estão sendo perturbadas mentalmente. A gente pensa que pode ser perturbada mentalmente por situações do dia a dia, mas a maior influência é exatamente a ação do maligno na vida das pessoas, na mente das pessoas. Então, muitos, né, dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ou dependentes, por exemplo, de outras situações que tiram a pessoa do seu normal, né? Que eu diria, às vezes, viciadas na internet, viciadas nesses jogos. Eu sei de pessoas que ficam 24, 48 horas direto no computador, sem se levantar, nos jogos. Ou por questões até, eu diria assim, buscando sexo, né, sem limites. Ataques do inimigo. Os olhos, ouvidos, sentimentos e pensamentos corrompidos, né? Mudando os valores das coisas, drenando a mente da pessoa, puxando para esses, como eu diria assim, subterfúgios, né? Em busca de alguma coisa para aliviar a situação. Então, esses tempos atrás, uma autoridade na área da saúde disse que a gente vê, né? Não precisa nem dizer, basta a gente andar na região ali da Estação da Luz e Roosevelt, né? Falando sobre o crack é uma epidemia, que se perdeu o controle, e assim em diversos lugares do mundo. A gente anda ali, parece cenário de aquele filme que tem dos mortos-vivos lá. É uma coisa impressionante. Você entra ali, você fica até se sentindo mal. Por quê? A situação daquelas pessoas. O que levou aquelas pessoas ali? Foi um lar desestruturado. Não foi só isso. A sua mente foi tocada. E assim está acontecendo, né,
em diversas situações. Eu estou citando isso aí, que ele é mais explícito, né? Mas existem outras situações que são a mesma coisa. Então, nessa guerra contra as forças espirituais do mal, que nós já lemos, né? O versículo, as forças espirituais do mal que estão nas regiões celestes e ao derredor, apenas Jesus Cristo é capaz de vencer. E por sua vitória, ele garante que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e tenha vida eterna. Então, nós, se nascemos de novo, se somos salvos, mesmo assim, nós precisamos ter, né, a nossa mente protegida desses dardos do maligno. E esses dardos são lançados todos os dias em nossa direção. Se eu sou nascido de novo, eu tenho proteção. Quem não é nascido de novo está totalmente sujeito a ser atingido por qualquer espécie desses dardos. Jesus, lá em Apocalipse, né, 16:15, diz assim: vigiai, bem-aventurado aquele que vigia e guarda. E no verso 17 de Efésios 6, nós lemos: tomai o capacete da salvação. E temos que entender por que esse elemento da armadura é tão essencial. Primeiro, a mente ele é um contínuo campo de batalha. Paulo, lá em 2 Coríntios 11:3, diz assim: receio, tenho medo, e assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompida a vossa mente e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo falando para salvos, ele não estava falando para, entre aspas, ímpios, mas falando para salvos, para tomarmos cuidado, mesmo nós tendo sido nascidos de novo, que de alguma maneira possamos ser corrompidos por esses dardos do maligno. Então, os ataques do inimigo são direcionados constantemente à nossa mente. E a Bíblia, ela afirma que Satanás é corruptor e que tem como ferramenta principal a mentira. Ele também usa de outros artifícios para nos desviar da fé, para atingir a nossa mente, semeando dúvidas, né? Ele também usa vento de doutrinas, mesmo nas pessoas salvas. Existe, se você começa de repente, vou assistir um programa, um vídeo evangélico aqui que eu vi, de repente aquele camarada que está ali falando começa a trazer doutrinas, heresias que estão fora da palavra de Deus, mas ele está ali num púlpito falando, né, sobre as coisas que seriam de Deus. Mas o maligno usa essas situações para semear dúvidas e confusão na cabeça das pessoas. Por isso que lá nós falamos do escudo da fé, da importância de estarmos firmados, né, na palavra de Deus, através do estudo, através de ouvir, através da nossa comunhão com Deus. Mas o inimigo faz isso. Então ele planta, ele desvia o foco, né, daquilo que é verdadeiro, do que nós precisamos para viver bem. Ele traz consumismo, materialismo e outros meios a fim do quê? De que as pessoas
se afastem da verdade, da palavra da verdade, que comecem a desprezar os valores absolutos da palavra de Deus, que aceitem, né, os argumentos que o mundo traz para semear dúvidas, semear comportamentos, semear necessidades que fogem daquilo que a Bíblia e a palavra e o próprio Deus recomendam. E muitas pessoas acabam o quê? Figuradamente até, vendendo os seus corpos e vendendo a própria alma nesse ritmo, né? Nesse engolfar que o inimigo começa a semear na dúvida e levando a pessoa de roldão por uma série de situações. Satanás, ele além de mentiroso, ele é sedutor e oferece riquezas transitórias e terrenas. Entendamos aqui riquezas, né? Nem só bens materiais, mas uma série de valores que às vezes a pessoa começa a prezar muito mais do que a verdade da palavra de Deus. Deu o nosso horário, nós vamos parar por aqui e semana que vem, com a graça de Deus, nós continuamos, né? E eu espero que Deus Ele quer, né, constantemente nos abençoar. E que abençoe a todos nós nesse final de semana. Amém? Uma boa noite a todos e muito obrigado.